Life was like a box of chocolates. Run, Forrest, run! GambiCast. Hello, people! Quer dizer, e aí, tá no ar o GambiCast! Eu precisei homenagear nesse momento. O que eu vou dizer depois? Te peguei! Esse podcast é produzido pela galera da Gamp Casa Criativa. Mais do que uma agência de publicidade, a Gamp une comunicação, design e inovação de conteúdo para entregar resultados surpreendentes. A gente acredita nisso, cara! Eu sou o Matheus Martins, redator do Team Gamp, e comigo está o diretor de arte e assistente de criação, Roger Ochoa. Oi, Roger! Olá, voltamos. O retorno de Roger. Parte 2, né? Parte 2. Eu tava em umas férias no Caribe, também conhecido como Sapiranga. Sapiranga, cara! O diretor de conteúdo e digital, Daniel Hostdreyer. Oi, Dani. Show. Que prazer estar aqui. Roberto Carlos. Eu acho que o show foi uma cutucada referente à afirmação no último episódio. O grupo tá rachado. Com esse deboche, eu vou te excluir do podcast, tá? Baixa o volume dele aí. A verdade Betinho! A verdade é que foi bom enquanto durou. Comercial! O diretor de arte, Eduardo Brown. E aí, Edu? Tudo bem contigo? Tudo bem, obrigado. Tá ótimo. Isso que importa. Então tamo aí. O diretor de design e criação, Michael Dias. E aí? Fala, galerinha. Estamos aí de novo. Muito bem, e do atendimento, a Mitch Brogni. Oi, Mitch. Hello, people! É porque o meu jeitinho é bem melhor, né? Que sentimento de déjà vu, né? Esse é o teu jeitinho. O meu jeitinho mesmo. Recusa imitações. E nós gravamos o nosso podcast no estúdio Onyx, contando com a técnica de áudio do Betinho, o nosso parceiro. Aí, Betinho! Uhul. Cara, o Betinho é a pessoa mais legal do podcast, vocês já viram? Porque Com todo mundo se certeza. apresenta, mas é só pro Betinho que a gente bate palma. Faz todo sentido. E, por favor, contribua com esse podcast pelo nosso Twitter. É @Gamp. Vem falar com a gente, cara. Estamos te esperando. Manda os teus recados, as tuas sugestões de pautas, perguntas, o que tu tiver aí na tua mesa, porque a gente ainda gosta mais ou menos de pessoas, né? Então a gente tem essa tendência a se relacionar ainda, não é mesmo? Necessário. Dependemos de você, cliente! E conheça melhor nosso trabalho pelo gamp.com.br e, além disso, você pode ouvir o GambiCast pelo Spotify, iTunes e agregadores. Show de bola! E hoje, agora, a gente vai conversar sobre a importância de um site. Esse é um espaço de agrupamento de todos os canais que você possui, seus diferenciais, valores e afins. Muitas vezes é através deste cartão de visita digital, entre aspas, que você passa credibilidade, sabia? Pois é, por isso você tem que primeiro entender o comportamento do teu consumidor. Então, no episódio de hoje, você precisa pensar num site.gamp.quero. Podia ser o nome do O episódio. melhor título que tu já criou. Esse vai ser o nome do Maravilhoso. episódio, inclusive. Quando você precisa pensar no Esse site. é o título, Roger. Já Domínio escreve aí. comprado, né? Muito bem. Bom, começando, segundo um estudo do Cliques Orgânicos do Google, realizado pela Internet Marketing Ninjas, um site, em primeiro lugar, nas pesquisas, ganha 21% dos cliques, o segundo 10% dos cliques e o terceiro 7% dos cliques. E essa é muitas vezes a primeira impressão que uma pessoa tem de uma empresa. Então, como criar uma excelente experiência, uma experiência bacana pelo site para atrair esse possível cliente, galera? É o famoso calça de veludo ou bunda de fora, né? Já o clássico. Mas o site ele tem que ser entendido como uma ferramenta de contato, de ligação.
todos os programas fala da questão de estar conectado, a gente fala que a gente está vivendo na era dos dados. Então, hoje, é loucura se pensar uma organização sem uma presença digital em forma de site. Porque o cliente tem que entender que o site é uma forma de atenção do consumidor sem concorrência. Hoje, tem ligações para o consumidor chegar até a empresa por redes sociais, por pesquisa do Google, por outros meios, mas ali é quando a pessoa está com a atenção total voltada para a organização. Passa credibilidade, ela presta serviço. A gente, no episódio anterior, que eu acho que é bem interessante, a gente falou de aplicativos, mas o site também é um prestador de serviço. Aí a gente entra na questão de compra, de loja virtual. O site hoje a gente fala em comunicação de desejo e necessidade. O site hoje é necessidade. Ele está muito além de ser simplesmente um desejo das organizações. E até pegando um gancho da tua introdução, Matheus, o cartão virtual é bem entre aspas mesmo, né? Porque eu e o Dani, que somos os rostinhos com um pouquinho mais de rugas dessa sala. Dinossauro. Você ainda falar rostinho bonito, já tava fazendo uma cara aqui. A gente pode dizer que a gente viveu a era que começou isso, né, Dani? Porque eu aprendi a programar sites em 96. Jesus do céu. Anos. Nós programávamos site em código HTML e jogava pra internet para poder ver como ficava, né? E aquela ideia era muito isso, era encher a internet de conteúdo, enche de conteúdo, é o teu cartão, as empresas passaram a enxergar simplesmente a internet como o cartão que elas guardavam no bolso, ou o folder que elas tinham para entregar para uma pessoa para apresentar a sua empresa, que aquilo era o site, que aquilo era no ambiente digital. Realmente foi lá no final dos anos 90, início dos anos 2000. Só que realmente quem começou a mudar esse comportamento foi quem viu que um site na internet tinha muito mais capacidade do que isso, né? Ele poderia conseguir vender um produto, ele conseguiria prestar um serviço, ele conseguiria prestar um atendimento, ele poderia começar a eliminar processos que antes talvez eram físicos, presenciais, materiais, através do ambiente online. Então, isso a gente está falando no início dos anos 2000. O problema é que tem muito negócio hoje que ainda não consegue entender como usar disso a seu favor e ela ainda continua enxergando o site como um cartão virtual para simplesmente apresentar a empresa, né? Muito mais pela obrigatoriedade de estar online do que necessariamente trazer uma solução para o consumidor. Aqui na minha introdução eu falei que é uma necessidade, precisa estar lá. E muitas empresas simplesmente dizem, não, então eu tô lá, eu tenho meu site, mas ele não tem necessariamente uma função, ou ele entrega muito pouco do que ele poderia. E ele tem uma capacidade enorme. Se a gente falar só em números na questão das pesquisas dos buscadores, né? A gente que é marqueteiro fala buscador, né? Mas assim, o Google domina o mercado, né? O Google tem 92% das pesquisas na internet no Brasil. Então, se a pessoa vai pesquisar lá por qualquer tipo de produto, se a tua empresa não tem um bom site, um site estruturado para que ele seja bem lido pelo Google, com as informações corretas lá dentro, tu não vai aparecer. Eu faço uma comparação, um site ele pode ser comparado à fachada de uma loja física. Só que a loja física tem mais vantagem ainda, porque a loja física tem uma rua geralmente na frente onde tem um tráfego de pessoas. E essas pessoas olham para a vitrine, para a tua fachada e te enxergam. Agora, o tráfego na internet, o site é a tua fachada. E se tu não tem nada, tu tá escondido. Ninguém vai descobrir que tu existe, ninguém... E se tu tiver um site feio, é a tua fachada feia, tu acha que ela vai atrair alguém pra entrar dentro, né? Ou tu vai passar credibilidade. A relação da loja física é bem essa. Se tu vê uma lancheria muito feia, muito largada, ou uma lancheria extremamente bonita, bem preparada, pra qual que tu vai entrar pra buscar um lanche?
a relação na internet de um site é muito igual. É aquele ditado, né? Livro com capa bonita vende sim, né? É, exatamente. Mas pegando o gancho dessa coisa do tráfego e também dos aplicativos... do tráfego. Essa coisa do tráfego, a gente mudou de tema muito rápido. Calma, vamos voltar. Às vezes, me parece que gera um conflito entre criar um site e criar um aplicativo. Quais são as diferenças, o que vale mais e o que se sobressai nessa relação, que hoje em dia, às vezes, parece que se encontra, mas nem tanto? Existe toda essa questão o aplicativo, ele está totalmente direcionado ao hábito de como o consumidor busca informação. E o aplicativo, ele requer uma ação muito proativa do usuário, né? Significa que o usuário tem que ser impactado, vamos fazer assim uma régua, impactado por uma mídia outbound sobre a informação, ou ser impactado através de um conteúdo, descobrir esse aplicativo, ele tem que entrar na loja, seja da Apple ou da Android, ele tem que baixar, de repente ele tem uma conexão 3G, aí ele baixou, demorou para baixar, aí ele instalou e aí ele acessou. E ainda se frustrou porque não funcionou direito, não tinha o que ele queria. Não tem a entrega. Então, o site, ele é uma ferramenta de passos de régua de impacto do consumidor muito mais rápido. A pessoa vai lá no buscador, foi impactado e eu vou acessar o site. O aplicativo, ele tem um link que o usuário tem que fazer, que é muito mais o que ele entrega. E o site não, o site ele abre a questão de exploratória, porque como ele não requer uma atenção ou um comprometimento do consumidor, ele se torna um elo muito mais fácil. Então, muito se diz, eu não preciso ter um site, eu quero ter um aplicativo. Na verdade, essa pergunta tem que ser respondida, o que o teu aplicativo vai entregar para o consumidor? Se a solução não está escrita, a gente primeiro tem que entender a solução para depois achar o meio. E não fazer o caminho contrário. Dizer, eu tenho que ter um aplicativo, e aí a gente entrou no conceito, eu tenho que ter um site porque todo mundo tem. Não, vamos entender primeiro o que a gente quer atingir, qual é o objetivo, para buscar os meios. Então, a grande diferença do aplicativo é que um aplicativo para estourar, para ser relevante, para valer o investimento que se faz, e muito pouca gente sabe que a manutenção de um aplicativo ela é muito mais cara, porque toda vez que tem uma atualização de sistema operacional, muitas vezes tem que tomar uma ação dentro do aplicativo para ele continuar funcionando. Então, é uma relação nesse sentido, tanto do investimento de quem contrata, como no investimento do consumidor, que vai avaliar para que eu vou baixar um aplicativo que não vai me trazer nenhum benefício para atender uma curiosidade que talvez seja muito pequena naquele momento. Vai usar uma vez só e vai querer desinstalar, né? E sem contar a relação de frustração que o Marco falou, né? Imagina tu baixar um aplicativo de uma marca que não entrega nada relevante, qual é a perspectiva que tu vai ter em relação a essa marca, né? Vai criar um atrito totalmente desnecessário. E o que tu falou... Não, eu ia abrir meu coração e compartilhar com vocês um dilema que eu vivo, que é mais ou menos essa relação de site e aplicativo. Tem um site que eu já uso há vários anos para cifras e tabulaturas de guitarra. E sempre acessei por ali. E aí, como a gente já comentou no podcast passado, a questão do mobile, cada vez mais presente e tal, eu comecei a querer utilizar esse mesmo site pelo aplicativo. Só que ele não é otimizado. E ele sabe disso. E ele fica me dizendo, a gente tem um aplicativo. Que tal tu instalar? Só que ele é pago. E aí eu fico nessa coisa, tipo, eu queria usar no mobile, só que o aplicativo deles é pago. Aí, só que é uma função eu voltar pro site e acessar. E eu fico vivendo esse dilema. E eu acho engraçado, assim, a estratégia deles de não otimizarem o mobile para te oferecerem o aplicativo. Tu vê, mas porque elas estão querendo monetizar, né? Sim. Porque se fosse realmente pensar para a entrega do usuário, não vou otimizar, exatamente. né? Porque quem aqui nunca teve uma péssima experiência navegando em site mobile? Né? Todos tivemos e todos temos todos os dias. Todos os dias. Né? E a gente fala tanto do acesso gigante que tem pelo mobile hoje na internet, 70%... A gente falou no programa anterior, agora eu não me lembro, não sei quantos % das pessoas acessam a internet hoje só pelo celular. E daí tu não tem um site preparado. Aquele site tem que dar um zoom gigante pra conseguir ler. O botão não é preparado, as coisas bagunçam e vão pra tudo que é lado, né? Então... Aquele de ônibus, alguém falou de ônibus, né? Que tu vai encontrar as linhas e tal, tu tem que ficar... Dá um zoom enorme. Só pra falar na questão de estratégia, quando a gente trabalha pra criar um site, hoje já é pensar mobile first.
né? Para depois pensar no desktop. A gente acaba indo para pensar no desktop antes, quando realmente a relação é muitas vezes B2B, né? É uma empresa que está lá do outro lado que vai acessar um serviço que uma empresa está, então essa relação é realmente com computadores, né? Então daí a gente vai para esse lado. Mas se a gente está falando consumidor final, a entrega tem que ser muito boa no celular. Pegando um gancho do que o Dani falou antes, eu considero muito que o acesso a um site, ele é um acesso ativo. Ele é um consumo de conteúdo ativo e não passivo. Eu vou explicar por quê. O passivo é aquela intervenção que a marca fez comigo na rede social, por exemplo. Né? Eu não tô necessariamente preparado para receber Eu aquela não tô preparado, eu não tô querendo, eu não tava esperando. E no meio do meu feed surgiu aquela marca com uma coisa que tentou me pescar. Né? Agora, o site é quando eu vou lá no Google e eu coloco... Eu vou dar um exemplo de um case de um cliente nosso, que até a Meet que atende. Eu vou colocar lá dicas de decoração, de pinturas para quartos de criança, né? A gente tem como cliente a Tintas Killing. Então, em nenhum momento eu falei Tintas Killing na hora que eu fui na minha pesquisa no Google. Mas lá a gente tem um blog chamado Vou Pintar a Minha Casa. E lá a gente cria muito conteúdo. A gente tá com esse blog fazem 5 anos, se eu não me engano. Então imagina a base de conteúdo que ele já tem, aonde eu tô usando gatilhos inteligentes para pescar o cara que tá buscando isso lá, para vir ler esse conteúdo no meu canal e eu acabar entregando nesse meu blog o meu produto. É tudo né? pensadinho do início ao fim, né? A escolha dos assuntos, enfim. O que tá bombando nas questões de Tudo pesquisa, tem um penso, o que tá né? em alta. Então, a gente já projeta o conteúdo pensando nisso. Então, assim, o cliente estava procurando por algo nesse sentido e surgiu a minha empresa com um site bem elaborado, com um conteúdo bem preparado. Então, a chance de eu converter ele para se tornar meu cliente é muito maior, né? Do que eu tentar fazer intervenções em outros lugares ou esperar que ele abra o meu aplicativo, fazendo uma mesma relação que a gente, com o mesmo cliente. A gente já viu concorrentes da Killing investindo em aplicativos de simulador de ambiente, né? São aplicativos que as pessoas instalam, testam, desinstalam e não usam mais, né? Não é o comportamento, ela não tem uma usabilidade, não tem uma importância para ela aquilo. Então, de novo, é pensar como o site pode fazer uma entrega muito boa na hora que o cliente mais precisa da empresa. E agora, linkando com as redes sociais que tu até trouxe na fala, a galera que cria uma marca ou tá começando uma empresa, normalmente tende a pensar, poxa, eu tenho as redes sociais, para que eu vou ter um site? Então, qual ainda a relevância, né, desses sites, não lutando, mas se conflitando com as redes, com o Facebook, com o Instagram, enfim? Tem muita... eu conheço, pelo menos, uma mulherada que vende roupa, por exemplo, faz aquelas vendas por WhatsApp, né? Como tem muito forte isso, cria um grupo, coloca todo mundo lá. Só que começa a dar certo, como é que tu vai fazer a gestão disso, né? Tu tem que sair para comprar, normalmente é fora do Rio Grande do Sul. Tu tem que administrar estoque, tem que fazer vender. Enfim, tu não dá conta, né? Tem que criar um negócio direitinho. Daí eu já vi elas partindo para um site quando querem ver a coisa mais profissional mesmo, né? E funciona muito bem para passar a credibilidade que a gente estava comentando, mas pro pequeno isso é muito legal, né? Claro que Porque sim. aí tu diz, não, fulano tem até um site. Opa, tem Então, um tu não quer site. ir lá pro buscador e aparecer um Facebook, né? Tu quer que Exatamente. apareça o teu site, que a primeira coisa que apareça seja o Isso, .com ali, pra né? grande empresa, tem que ter. Não tem Exatamente. discussão, mas pro pequeno agrega muito. Sobre essa relação com as redes sociais dele. E a possibilidade de se criar um espaço de um site para uma organização, ela é bacana porque tu tem a liberdade de criar a plataforma de acordo com a tua necessidade, diferentemente das redes sociais. As redes sociais, tu tá dentro de uma plataforma de terceiros, tu tem regras que tu tem que respeitar, tu tem uma concorrência absurda de conteúdo, né? O site, ele te permite direcionar esse consumidor para a informação que tu valoriza como mais relevante, criar botões de ações, de direcionamento, de conteúdo. Tu consegue agregar toda a tua base de comunicação num lugar só. Ou seja, ele não só funciona de forma passiva, ou seja, a pessoa pode ter sido impactada numa rede social, clicou como curiosidade, mas ele funciona também para capilaridade de mensagem, porque ali tu pode botar tuas redes sociais, a pessoa pode clicar
e descobriu o produto, ou seja, através de uma ação proativa, entrou no Google, pesquisou e criou uma relação com a marca seguindo nas redes sociais. Então, o site, isso a gente já falou outras vezes, quando surge uma nova mídia, então a gente falou do ápice que a gente está vendo de redes sociais, ela não necessariamente tira a relevância de outras mídias. E isso é muito importante. Eu, quando comecei na faculdade, eu não vou dizer há quanto tempo faz isso, eu ouvia, porque a gente está falando do advento da internet, a gente ouvia dizer, o rádio vai morrer. O rádio vai morrer. Não, o rádio se reinventou, tá tão forte ou até mais forte. A gente está aqui falando num podcast que a gente usa a estrutura digital para propagar algo que tem um formato rádio. Então, se pensar que se eu estiver só nas redes sociais é suficiente, não. O site não perdeu relevância. Se ele é trabalhado da maneira certa, com objetivo, com direcionamento, ele ganha força com as redes sociais. Então, um não substitui o outro. Eles têm funções diferentes, ele tem forma de ser acessado de forma diferente, ele consegue impactar, e hoje a gente está vendo uma força muito grande, todo o conceito de inbound marketing. Hoje, para o inbound marketing funcionar, a gente precisa de um centralizador de informações, e não é uma rede social que vai entregar isso. É um site ou talvez um outro meio, mas a gente precisa do site como uma Até parte porque, relevante do projeto de comunicação. Dando um exemplo de moda, assim, é muito comum a gente colocar no Insta já ir direto para ver foto, né? É mais comum, mas dependendo da empresa, a primeira coisa que eu faço é ir no site para ver sobre a empresa. Aquele texto, aquela parte ali do conceito, de toda a história, isso para mim faz muita diferença. Uma linha do tempo bacana. Isso para mim é bem importante. Que nem Traz tu falou, a credibilidade, a história. A rede social, ela é o do momento. Se tu tá acompanhando uma marca, tu tá vendo que ela postou agora, e amanhã tu já tá impactado, portanto, nós já falamos o programa de excesso de conteúdo, né? Tu já nem lembra o que tu olhou e já passou no teu feed. Agora lá no site tá o teu histórico, tá os teus produtos. Só que eu acho que além de... o site, ele deve, não é que ele pode, ele deve ser muito mais do que isso. Ele deve, da mesma forma que a gente estava falando no outro programa também anterior sobre o aplicativo, pensar no consumidor, o site tem que ter a mesma saída. Um exemplo, existem sites que eles entregam para simulação de energia solar. Bota aqui os teus dados, verifica aqui se tu instalar uma placa solar na tua casa, o quanto tu vai economizar de energia. Tu acha que eu vou baixar um aplicativo para fazer isso? Não. Eu vou fazer por um site, né? E o que a pessoa vai fazer na hora que ela tá querendo botar a placa solar na casa dela? Né? O quanto eu economizo com placas solares na minha casa no Google, né? E se tu tiver bem ranqueado, daqui a pouco tu vai captar o lead, que é isso que o Daniel falou do inbound, né? É captar o cadastro desse cara que tá interessado, ele vai fazer uma simulação e a partir daquele momento vai começar a tratar aquele dado. Tu vai mandar um e-book para ele, tu vai mandar uma newsletter para ele, tu vai mandar daqui um outro tempo um outro material para ele. Então tu começa um relacionamento digital com ele que sempre vai o quê? Vai fazer ele navegar no teu site de novo. Porque o teu site daqui a pouco tem várias informações, ele não parou para acessar tudo. E tu mandou lá um link agora de um outro lugar que fala de cases usando placa solar, né? Agora, cases de clientes daquela empresa que já instalaram enquanto elas estão economizando. E daí tu manda de novo. Daí o cara acessa essa parte do site que ele não tinha acessado antes. Tu começa a alimentar ele de credibilidade da tua empresa para que ele realmente se torne cliente teu, né? Esse trabalho de inbound hoje tem crescido muito hoje no mercado, porque as pessoas se questionavam assim, newsletter morreu, né? Newsletter não tem mais resultado, morreu. Sim, se ela não tem um conteúdo coerente, se ela não tá atrelado... Pra pessoa certa, né? Se ela não tá indo pra pessoa certa e se ela também não tá indo pra aquele momento da jornada do cliente certo, né? Não vai funcionar. Porque o cliente, para ele se transformar para ele virar teu cliente, a prospecção virar teu cliente, no início ele tá numa fase de descoberta. Depois ele começa numa fase de se aprofundar, depois ele vai realmente comprar de ti e depois ele vai ter que manter uma relação contigo para continuar comprando de ti. Então, em cada uma dessas etapas, são conteúdos diferentes que eu tenho que trabalhar com ele. Eu tenho que entender como o meu site vai ter a capacidade de ter conteúdo para quem não me conhece, conteúdo para quem já me conhece, mas não é meu cliente ainda, e conteúdo para quem já é meu cliente, porque eu quero manter esse relacionamento aquecido. Então, assim, é muita possibilidade que tem para trabalhar. Eu posso citar como exemplo a Decolar, que eu não costumo viajar seguidamente,
até porque eu preciso trabalhar na Gump, né? Então, eu pesquiso passagem 1 ou 2 vezes por ano no máximo. Então eu não preciso do app do Decolar instalado, porque não eu vou usar toda hora. Eu até tenho, porque o Decolar manda as notificações de promoções. E às vezes eu recebo a mesma notificação numa newsletter e acabo entrando pela newsletter. Então eu não precisaria do app do Decolar, tanto que às vezes eu recebo uma notificação de promoção e em vez de entrar no app eu vou lá e entro no site para pesquisar. Então assim, é um aplicativo que eu tenho só por uma obrigação de ter notificação, que talvez poderia ser resolvido de outra forma, como uma newsletter. E não precisa de um app, porque tu não vai viajar uma vez por semana. Tem gente que viaja, trabalha, enfim, mas não é o nosso caso, né? Então tem vários aplicativos ou serviços que a gente usa que o site já resolve a nossa vida. Não precisaria tu ter um aplicativo instalado para ele abrir ele de 3 em 3 meses para conferir alguma coisa. E agora, aliando tudo isso que tu falou, é um site com funções interessantes e otimizado, ele não se sustenta sem um bom design, né? Então eu queria falar justamente de como aliar essa coisa do design com funções interessantes para provocar mesmo uma experiência mais envolvente. O princípio básico é que nem o Michael sempre fala, né? Tu pensar no usuário e que a navegação dele seja intuitiva, né? Ele tem que encontrar as coisas com muita facilidade e, obviamente, ele tem que ter um bom layout, né? Porque se tem uma coisa que não passa credibilidade é aquele site desgraçado. E aí tu vai pro mobile e ele não tá otimizado, realmente, né? Então, para que a experiência dele seja positiva, tu tem que fazer com que ele tenha uma navegação fluida realmente, né? E para isso tu vai usar, vai contratar alguém com técnica que saiba o que está fazendo para que aquela experiência seja realmente a melhor possível para o cliente. A gente tem a cara do teu produto, né? Exatamente. A gente tem um exemplo da rodoviária de Porto Alegre, que há, sei lá, 3, 4 anos atrás, tinha um site que era o mesmo layout dos anos 90. Então as pessoas podia ser usado para comprar passagem, vários serviços que poderiam ofertar, que ela poderia ofertar, não fazia simplesmente por não ter um site atualizado. Eu entrei hoje e me assustei que até finalmente atualizaram, depois de muitos anos. Mas é um serviço super importante que milhares de pessoas usam, porque a rodoviária de Porto Alegre é a mais movimentada do Rio Grande do Sul, e não tinha um site decente. Eu poderia entrar lá e comprar passagem, a comissão poderia ir para a rodoviária em vez da empresa de passagem, por exemplo. É um serviço que poderia ser ofertado e ser rentabilizado em cima do serviço e simplesmente não era por desleixo. E aí, pegando esse exemplo de rodoviária, né? Então, tu tem que conhecer o teu cliente e saber exatamente o que ele está buscando, né? Então, provavelmente, ele vai querer saber horário de ônibus, por exemplo. Tu tem que fazer com que aquilo seja, de repente, a primeira coisa que ele veja ou seja de fácil acesso e que ele consiga navegar com horário, valor da fluência. passagem, são várias Exatamente. informações que ele pode... E isso é uma coisa que a gente trabalha muito quando a gente vai criar um site, né? Esse mergulho no consumidor, né? O que é o mais relevante para ele naquele momento que ele está acessando o teu site? É isso que eu tenho que dar destaque. Trabalhar muito bem isso e não é qualquer pessoa que faz isso. Vamos dar alguns exemplos. Às vezes se trabalha com teste AB para saber que cor de botão converte mais. O botão na direita ou o botão na esquerda? O tipo de imagem com uma pessoa olhando para a tela ou uma pessoa olhando para o lado? Mapa de calor. Né? O mapa de calor do site, quais são as áreas mais quentes? Então, quando a gente cria um layout de site, eu tô falando ainda em layout, eu não tô falando nem na parte de texto, né? Quando a gente cria um layout de site, a gente tem toda essa bagagem de informação que justifica por que o menu tem que estar aqui, né? Por que o botão tem que estar aqui, tem que ser desse jeito, para realmente ter conversão dentro do site. Daí, se eu saio só do design, que já é esse mundo gigante, e eu vou para a parte de texto, e eu faço os sites do final dos anos 90, que era páginas quilométricas de texto, né? E a gente sabe que o usuário hoje cada vez quer ler informação mais rápido, da forma mais sucinta e objetiva possível. Eu tenho que ter uma qualidade de preparação de texto boa. Dependendo do tipo de linguagem, eu posso ter uma linguagem muito própria do meu site. A minha esposa é uma que utiliza muito o aplicativo do Enjoei. E o Enjoei é um que tem uma linguagem totalmente peculiar, né? É super descontraído. E descolado. Só que daí tu entra no site e ele é assim, né? Eu vou lá pra Yellow, a Yellow também dos patinetes, ela também tem uma linguagem toda dela, né? Existe como tu provocar o que a gente chama assim, de uma incrível experiência de uso de um site. Ele pode ter o mesmo conceito de storytelling de um filme.
Eu guiar a navegação dele através, eu contar historinhas, eu ser provocativo, eu talvez criar momentos que eu faça com que ele queira descobrir mais coisas no meu site. Tem como? Esse eu acho que é o grande diferencial de trabalho. Agora, realmente é complicado quando a gente está de frente com vamos trabalhar com template, né? Pô, aquele template que foi produzido pela empresa A, ele foi produzido de forma genérica, né? Para ser vendido. Ele vai funcionar pro teu tipo de cliente, pro teu tipo de negócio, só porque tu vai trocar todas as imagens, botar o logo da tua empresa, botar a imagem e botar os teus textos, né? E ele tá te oferecendo uma solução estética, né? Então, ok, o site tá agradável visualmente, mas a gente tem que entender que design é projeto, né? É pensar as coisas de uma forma inteligente, projetar para uma experiência personalizada. E lembrando que por mais otimizado que ele esteja, lindo e certinho, sem uma verbinha de mídia não vai adiantar, porque ele não vai aparecer lá no Google sozinho. Exatamente. Abraço pro Renan. Exatamente. Não vai aparecer lá como primeira opção sem uma verba de mídia, né? Isso tem que estar bem pensado também. E eu sei que todo mundo acaba pegando no meu pé quando eu falo calça de veludo ou bunda de fora, mas é... Todo programa é isso agora. Mas a gente cria as frases para ver se consegue a fama. Mas muitas vezes o mercado ele não consegue entender o nível de envolvimento de profissionais que existem na criação de um site. Então, Eles acham que é só um programador, né? Que é um cara que vai fazer tudo. E aí, quando eu falo que é calça de veludo ou bunda de fora, é verdade. Porque para entregar realmente uma experiência pensada, tem que pensar num design que vai entregar uma unidade de comunicação da empresa. Ou seja, a experiência que eu tenho no ponto de venda, a experiência que eu tenho nas redes sociais, ela tem que estar traduzida no site de alguma maneira. O impacto de percepção tem que ser esse. Tem que se pensar na experiência do usuário ao navegar. Então, não é simplesmente criar um layout e dizer que layout lindo, tá maravilhoso. Então, aí já teve o envolvimento do designer. E não é só o layout da home também, não né? É só o layout da home. Não é só o layout da home. Tem é o layout site. de todas as páginas. E aí a gente vai entrar, esse projeto vai ser o one page, ele vai ser landing page, ele vai ser um site institucional, ele vai ser um site de serviço. Tudo isso tem que ser pensado. A experiência do usuário é outro profissional que tem que lidar e saber o comportamento do usuário ao navegar e se aquele site está entregando, por quê? Um tempo médio de permanência no Brasil de um usuário num site é 1 minuto e 12, 1 minuto e 13. Então, se nesse tempo eu não entregar a informação, eu já perdi esse consumidor, ele foi. Aí a gente entra no desenvolvimento. E aí a gente tem um desenvolvimento de front-end, nós temos um desenvolvimento de back-end, nós temos um desenvolvimento para o site ser responsivo, ou seja, eu tenho uma plataforma que vai se adaptar em todos os gadgets que a pessoa acessar. Antigamente se fazia um site mobile e um site web, hoje é um site só. É um envolvimento de profissionais. Produção de conteúdo também, né? Dependendo do... E aí o site está pronto, está entregue e a gente tem que ter um redator que vai gerar um conteúdo relevante, que vai saber o conteúdo. E aí a gente tem que ter um analista de dados para poder ver com os testes AB se a gente está tendo o resultado esperado. Vai ter um envolvimento de alguém de mídia. E a gente faz uma ação e daí a gente mensura se aquela ação trouxe resultado de navegação, aumentou permanência, quantos usuários novos passaram a acessar. Que trabalheira. É muito trabalho. E o que eu quero falar com isso é, não, o teu sobrinho não vai entregar um site bom. e é muito difícil porque... Como o consumidor ou o cliente vê só o que está na frente dele, ele não consegue perceber o valor de tudo isso que é entregue. E realmente é o caso da calça de veludo ou bunda de fora. Um site muito bem feito, ele vai ser a calça de veludo. Não é uma o do vez, sobrinho né? É a bunda de fora. É a relação gasto e investimento. Exatamente. As pessoas ficam pensando que elas estão gastando com um site, né? Estou gastando dinheiro para fazer um site. Não, eu estou investindo, porque se tu investir de forma correta, fizer de forma correta e manter ele de forma correta, ele vai te gerar receita. Não, né? e para pensar numa régua de relacionamento com o consumidor, que é super difícil impactar o consumidor. Consegue impactar o consumidor. Ele gerou interesse, ele clicou e ele Exato. Então Errou! Parar para pensar, muitas vezes o site é o fim da relação de descobrimento, de compra desse consumidor. Se eu não entrego uma experiência boa,
ele não vai voltar, ele vai criar um asco em relação à minha marca, ao meu produto. Ou seja, eu tive todo um trabalho super bom de redes sociais, eu impactei ele de forma orgânica, eu fiz um conteúdo legal, eu criei uma mídia, e aí chega lá e ele tem uma experiência ruim, um site que não funciona, ele vai comprar e ele não acha o botão de comprar. Imagina, ou o site é pesadíssimo demais, né? pra carregar. Porque não tem preocupação com o tamanho das imagens que são publicadas, com a programação que tá uma bagunça, que o site fica lento. Quem é que nunca clicou num site? Ultimamente até a internet tem melhorado bastante, né? Mas alguns anos atrás tu entrava e tu desistia de acessar um site. Quando era feito porque em flash, ele era... tinha que carregar um filme HD pra te entrar no site. Exato. As marcas colocavam o vídeo, né, da campanha ali na frente já. Estragava tudo, não conseguia ver mais nada. Pra tu ver como a tecnologia muda, né? A gente brinca, né? O Dani era o nosso flashmaker. Motion designer, né? Ele era o cara focado em criar tanto em movimento, floreios. interação. O famoso SWF. E uma tecnologia que hoje morreu. Né? Então, Dani, obrigado pela participação. Eu tenho uma história curiosa. Aí, desde lá, eu não sei qual é a minha utilidade. Não, mas Por aí tu isso, vê, ó, dê a gente valor tem a que nós. Por isso que a gente tem que estar sempre evoluindo, né? Buscando que nova tecnologia vai vir agora, como é que a gente vai trabalhar e, de novo, ano foco que vem, no né? cliente. Flash... Final desse ano. Final desse ano. Não. Morreu. Tu tem até esse tempo pra se atualizar. Eu aí, tenho né? uma história curiosa, porque quando eu comecei... quando eu entrei no mundo design, eu queria ser um web designer. Daí eu tinha um amigo, a gente trabalhava junto numa escola de informática. E a gente falava, não, a gente vai montar uma empresa, eu vou fazer site, eu vou desenhar e meu amigo vai programar. Porque ele queria ser programador e eu queria ser o designer. E a gente pensou, não, é fácil, 2 pessoas fazem um site. E a gente, no mesmo momento, começou a trabalhar numa empresa que fazia site, que hoje são agências. Antigamente as agências eram empresas que faziam site, não eram agências. Eram produtoras web. Aí a gente viu que tinha, 6 pessoas pra fazer um site em 6 meses. Aí a gente pensou, em 2 não vai dar pra fazer realmente, entendeu? Mas parabéns pelo espírito empreendedor. Precisa né, de Roger? muita gente pra fazer um site, sabe? Roger da empresa Roger. Mas assim, lembrando que tudo isso que a gente falou ainda é atualizado constantemente. Não é eu fiz e tá pronto, né? Não, a cada troca de coleção ou diariamente... Sim, fiz um site há 4 anos atrás e tu tá mandando eu trocar. Não, eu vou ter que fazer todo o investimento de novo. Porque, sim. Né? Não, é Porque tudo isso de mudou. novo, atualizando sempre, né? Falando E agora... envolve todo mundo de novo. Posso? Pode ficar bem à vontade. Limão, hein? Senti um atrito Limão, aqui. hein? Imagina, entre eu e a mente Mal abri minha nunca. boca, Matheus. Tá brincando, Eles nunca gente. se deram bem. Mas falando agora da experiência e tal, do usuário, quais features e retornos positivos que a Gamp, né, que cria sites, inclusive, fica aí, criou e que ficou claro esses reflexos positivos, né, no usuário e para a empresa e que trouxe um retorno legal. É legal comentar que a gente começou fazendo Exatamente, isso, né? é. A gente começou como uma produtora web. A gente começou como o Roger acabou de relatar, né? E eu fazia layout muito ruim, por sinal. Eu também. Mas a gente começou assim e começou a crescer e começou a profissionalizar cada vez mais, botar mais gente dentro e a gente tem um histórico de projetos muito legais no ambiente web. Um desses cases que a gente tem é cliente nosso, acho que desde a existência da Gamp, né, Dani? Desde o começo. Fechou nos primeiros meses de trabalho, que foi a Rede Forte. A gente tá falando disso lá em 2007, quando eles começaram a ser nossos clientes. A gente brinca que a gente inventou a compra coletiva sem saber, porque, na verdade, nós criamos um ambiente virtual para que todos os supermercados da rede pudessem fazer compras coletivas juntas. Até para ficar claro, a Rede Forte é uma rede de cooperação, então são mini mercados que se uniram para poder competir com os grandes varejistas. Então são centenas e centenas de mercados com donos independentes que se uniram para poder fazer compras e negociar com fornecedores. Então se criou e se surgiu a necessidade de dizer assim, como é que nós vamos organizar 200 mini mercados para fazer esses pedidos. E foi aí que a gente entrou lá em 2007 com esse pedido de, que nem o Marco falou muito bem, de compra coletiva, né? Onde se pegava o interesse desses mercados e dizia, eu preciso 10 quilos de arroz, eu preciso 20 de arroz. Estamos com uma tal negociação aberta com essa marca, quantos vocês querem comprar? Foi assim que começou. Só que isso hoje evoluiu, imagina, nós estamos falando de um sistema que já tem 13 anos,
né? Já tá na terceira versão. Já tá na terceira versão. E ele faz muito mais do que isso. Hoje ele é integrado com nota fiscal, hoje ele controla verbas, ele controla regiões. Ele é um mega sistema. Se o sistema cai hoje, é questão de 2 minutos, o telefone toca na agência, o sistema caiu, a gente já tem que contratar o servidor de tão usado que ele é pelas pessoas, né? De novo, um relacionamento B2B, uma solução que hoje viciou, não tem como voltar atrás, de algo que talvez antes era pelo e-mail, era pelo telefone. Eu desmaterializei e digitalizei algo, né? Tem um outro exemplo super bacana, esse é um exemplo super antigo também, lá do nosso início. A gente atendeu uma escola de aviação, que era chamada Born to Fly. Eu nem sei se ela ainda existe hoje. E a gente desenvolveu um sistema para ela que ela atendia os alunos. Os alunos da escola de aviação podiam escolher o avião que queriam pilotar, agendar a sua aula, faziam sua aula, tinham todo o seu guia de bordo, não me lembro como é que era o nome, com o histórico de trechos que ele voou, o que ele fez, comprava crédito de novas aulas. Isso também lá em 2007, 2008. Todo um ambiente virtual para gerenciar alunos. E hoje todos vocês, com certeza, acessam ambientes como o Fevale, como o Unicinos, que são universidades aqui da nossa região, onde lá tu tem o ambiente do aluno, né? Ou tu tem, por exemplo, que nem às vezes quando a gente abre vaga na Fevale para estágios ou para contratos, tu vai lá no ambiente de oportunidades do site. Tu cadastra uma oportunidade para que outras pessoas recebam e possam se cadastrar. Tem muita solução. E legal que nesses dois cases as soluções oferecidas são personalizadas para o cliente. É totalmente, não é um sistema pronto. Tu tem que ir lá entender a dinâmica do cliente, desmontar a dinâmica dele toda para entender, né? E daí tu montar um sistema que faça essa entrega. Um caso daí mais recente, eu dei 2 casos antigos, mas a Rede Forte é cliente nosso até hoje, que nem o Dani falou, a gente já tá em 3 versões de sistema. Mas um caso mais recente é a Freilish, né? Acho que quem tá ouvindo aí conhece produtos Fritz e Frida, né? Arroz, pipoca e assim vai, fora vários outros. Eles atendem mercados, eles vendem seus produtos para o mercado. E eles ainda operam no modelo tradicional de representante, indo de mercado em mercado, tentando fazer pedido. Só que a gente está desbravando um mundo tentando entregar para o supermercadista um ambiente virtual onde ele faça o pedido. Eles tinham uma versão antiga, uma versão montada que não tinha essa questão de user-friendly, pensamento de navegação, tudo mais, e não estava funcionando, né? E a gente foi contratado para fazer a versão 2, né? O novo. E recentemente a gente teve uma reunião com ele e os números foram incríveis. Muito bacana. Gente ficou muito feliz de ver o crescimento que essa área teve de pedidos online. Por quê? Porque o usuário tá conseguindo usar, tá funcionando, ele tá fácil, ou seja, tem muito penso atrás para entregar uma área dessas. E daí tu vai dizer assim, e agora simplesmente o site vai cair fora e não vai existir mais? Não, é um caminho sem volta. Tu começa a desenvolver esses ambientes e eles vão ganhando vida e tu só vai fazendo upgrade, né? Melhora isso, implementa mais aquilo, agora entrega mais aquele outro, né? Eu tô dando vários cases que vão vir na cabeça, assim, a gente tem empresas de ônibus que, por exemplo, tem extranets, que mantém o relacionamento com os motoristas que estão fora, com as suas escalas através de um site, né? E assim vão vários cases, né? E todos esses exemplos se vê que é questão de entender a necessidade, buscar a tecnologia para fazer e entender como entregar. Então, todos esses cases funcionaram dessa maneira. O sobrinho não ia resolver, né, Dani? O sobrinho não ia resolver. E vocês já sentiram um certo receio de uma empresa para criar um site, ou por acreditar em um mito, ou por se achar muito pequeno em frente à concorrência para ter um site? Isso já aconteceu? A gente acaba tendo no dia a dia muito da questão exploratória, de buscar informações, buscar entender como é que funciona. Obviamente, a Gamp hoje ela atende um parâmetro de projetos mais altos, né? Mas a gente acaba podendo fazer todos os meios de entregar de solução. Então,
eu acho que isso não existe. O que a gente acaba tendo no dia a dia são pessoas querendo saber como elas podem fazer, e muitas vezes a gente recebe pessoas que já estão pensando no fim, né? E muitas vezes a gente pergunta, mas qual é o objetivo do site? A velha pergunta do fim, né, Dani? Quanto custa um site? Quanto custa um site? Entra em contato assim, quanto custa o site? Não. Às vezes, já cansei de dar respostas para cliente do tipo assim, eu não tenho como te dizer, se tu me perguntar quanto custa uma casa, eu te dizer quanto custa uma casa. Como é que tu quer a tua casa? Como é que vai ser a tua casa? Vai ser 2 pisos? Vai ser 4 quartos, 3 quartos? Vai ter piscina? Vai ter quanto de garagem? Pode ser, mas né? tá legal. Tá legal. Mas assim, não existe a resposta quanto custa um site. E daí, às vezes, tem clientes que ficam chateados quando a gente diz assim, eu só vou poder orçar um site contigo se eu fizer uma reunião, para eu entender a tua necessidade. E mesmo assim, eu digo que uma reunião é muito curta. Porque, às vezes, tu só consegue realmente entender o que aquela empresa pode ofertar num site depois de 1 ano, 2 anos de trabalho. Porque tu fez uma imersão no cliente dele, tu entendeu as necessidades do cliente, tu fez um teste e não funcionou, tu implementou outro, deu sucesso e acabou de abrir uma porta para algo novo, né? Então, ele é um projeto de design, ele é um projeto com foco em cliente, ele é um projeto de redação, né? Ele é muito mais do que programadores fazendo um site. E pensando nessa relação da agência entender a dor do cliente, né, digamos assim, eu lembrei agora do caso da Luiz Argenta, que era o nosso cliente, a vinícola lá de Flores da Cunha, e eles tinham um problema que realmente era uma dor, que era a reserva, né? Reserva para fazer as visitas, as visitações, o tour, degustação, a parte de enoturismo deles, né? Que eles tinham uma procura muito grande, às vezes através de redes, e se tu não responde na hora, a pessoa quer marcar naquela hora, porque eu já quero ir nesse final de semana, né? Eles acabavam perdendo visitas, perdendo vendas, inclusive, e a gente fez ali na Gamp um sistema de reservas através do site, simples, fácil, e resolveu a vida, muito. A gente podia abrir eventos, né? Vai ter um jantar novo, vai ter uma degustação diferente com uma data específica. Nossa, a partir daquilo, a Daiane Argenta comentou com a gente, resolveu minha vida. Porque agora tá tudo funcionando no site, né? Se a pessoa aqui de dentro atende o telefone porque alguém resolveu ligar para agendar, essa pessoa daqui de dentro já abre o site, já reserva pelo site. Usa o mesmo sistema. O Michael falou antes sobre redação, eu acho que é algo super importante, porque eu vejo sites de compra, tem vários problemas assim, às vezes ele tem uma promoção num produto X e o produto Y não tá com promoção. Aí tu quer comprar os 2 juntos, aí o site não aplica a promoção naquele produto que tu comprou, porque tu vai comprar 2 juntos. Ou às vezes o site quer cobrar 2 entregas. Acontece muito isso. Eu vejo também, a descrição dos produtos sempre serem erradas. Ali às vezes tu tá num site de compras e tu quer comprar 2 coisas que são um kit. Aí não tá escrevendo, não fala ali que se tu comprar o kit separado é mais caro ou é mais barato, ou se tu comprar o tênis X vermelho vem com o cadarço branco ou só o azul que vem com o cadarço branco. Isso é um problema que eu vejo diariamente em sites, principalmente de compras, que falta uma descrição, falta um cuidado com o produto que talvez leve o cliente a ter uma dúvida na hora de comprar. Eu fui um que já cansei de não comprar um produto na internet porque a descrição do produto não entregava as dúvidas que eu tinha dele. Exemplos básicos. Demais, né? Em uma linha quer descrever um produto. Ou exemplos básicos do tipo, qual é o tamanho desse produto? Eu preciso saber o tamanho, porque eu preciso encaixar ele num móvel, porque... E no site não tem a descrição do tamanho. E o Roger falou a palavra que eu acho que define muito bem, cuidado. Todo o esforço, o consumidor tá ali, ele quer comprar e por literalmente uma falta de cuidado, de carinho com o próprio produto, de dar essa informação, se perde uma venda. E vontade até, vamos lá, avançando para essa questão da qualificação para fazer um site, é de não querer investir e achar que isso não é importante, né? Tu sim precisa gastar com uma equipe de redação qualificada para pensar em cada um dos produtos que estão lá dentro do site, né? Em pensar no texto que vai ajudar a vender ele, e isso muda a conversão, né? Vai vender mais, porque foi pensado em cada etapa. Só que isso não é de graça. Tu precisa ter uma equipe boa para fazer isso, né? E aí, a gente vai finalizando o nosso podcast. Mas já? Mas como? Sim. Caramba! Carambolas! O tempo voa quando a gente se diverte, né? Foi divertido, né? Foi. Vamos para o quê? Vamos para as dicas! Daniel Dreyer, fala aí.
A minha dica é um canal do YouTube, do Max Peterson. O Max é um cearense que conseguiu uma bolsa de estudos e ele mora há uns 3 anos em Paris. Então ele mostra o dia a dia dele em Paris em vídeos hilários. Vale muito a pena. Tem um vídeo que ele visita um cemitério de Paris que vale muito, 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 muito a pena. Então, assim, Max Peterson é um cearense para o mundo que vocês têm que olhar porque ele faz muito vídeo, como ele diz, para mangar das coisas de Paris. Vale muito, muito a pena. Eu gostei da força nominal, Max Peterson. Max Peterson. Ele é demais. Edu. Então, eu vi que o Renan andou indicando coisa dele nos últimos programas. Cara. Eu pensei, eu vou fazer o mesmo. E eu queria indicar o meu Instagram, não o meu pessoal, tá? Mas se alguém quiser me seguir lá também pode. Mas eu quero falar Ou acha pelos aplicativos de relacionamento, né? Isso, pode. Eu tô em várias plataformas. Que é o Cosmo Correlato, que é um Instagram onde eu faço colagens manuais. Tem sido uma jornada de descobertas, assim, pra mim. Essa foi uma maneira que eu encontrei de me motivar a fazer uma produção constante de expressões artísticas, no caso, colagens. E tem sido muito interessante descobrir meus processos e colocar as coceirinhas que eu tenho na cabeça pra fora. Então, se alguém se interessa por isso, por colagens manuais, artes, enfim, Cosmo Correlato no Instagram. E deixa eu fazer um adendo a este comentário. Não só o trabalho do Edu é muito bacana, como a gente convidou ele pra fazer os cards de cada episódio inspirados nesse projeto dele, né? É isso aí. Então, pra quem vê os cardzinhos dos episódios lá, ele é inspirado no trabalho do Edu, só que como é digital, não é colagem, né, Edu? Mas ele segue... É uma colagem digital. É uma colagem digital. Nova tendência aí, galera. Mas é isso aí, é isso aí. Muito legal. Parabéns pro Eduardo. O Renan vai ficar com inveja porque ele não recebeu palmas quando ele... É que aquilo foi alto nível de cara de pau, né? É que aqui tem uma coisa criativa. Agora já tá na normalidade de comportamento. Nós nos acostumamos com as caras de pau. Se vocês querem falar com o Eduardo, entra no Tinder lá, Eduardo Brown. Não estou Roger. no Tinder. Já que tu falou, Roger, fala aí. Eu tenho uma dica boa hoje, que é um app que eu adoro. Ele é muito simples, que é o TV Time. Ele é simplesmente um app pra controlar as séries que tu assiste. Você vai no TV Time, você pode fazer um check-in, por exemplo, assim, hoje eu vi o último episódio de Game of Thrones. Daí eu faço um check-in lá e ele mostra que eu concluí a série. E a principal novidade... O principal serviço dele que eu adoro é que ele avisa quando as séries estão voltando de férias. Hoje em dia todo mundo assiste 5, 10, 15 séries. Tem gente que assiste 25. O Matheus perde tempo vendo Walking Dead, né, Matheus? O que ele tá falando? Tu veio vestido de Jon Snow aqui, cara? O que tu tá falando? E o TV Time é muito bom porque quando as séries que são anuais, elas são por um tempo, elas saem de férias e voltam, e ele te envia uma notificação, a série que você assiste, sei lá, o Flash, está voltando de férias. A série La Casa de Papel está voltando bem rápido. Eu pensei eu não vou falar. Essas piadas são rápidas demais. Troca de olhares aqui, ó. Então, é bem legal esse... Às vezes eu abro o app ali e eu vejo que, tipo, na questão de um mês, 3, 4 séries que eu gosto vão voltar e eu tenho que correr pra deixar tudo em dia pra quando ela voltar eu estar pronto pra assistir. Série é vida, hein? Que saudade da época que eu consegui assistir Eu ia dizer que séries. saudade que eu fui conseguir assistir O série. ruim do Flash é que passa muito rápido, né? Olha só, Assim maravilha. como o Flash do... Assim como o Flash do site passou, né? Meu Deus. Está piorando, que nem o Daniel Tá disse. muito ruim, tá muito Vamos lá, ruim. Matheus, vamos lá, Matheus. Roger, porque voltaste. Conduz aí. Mitch nos salva, Mitch. Vai, Mitch, então. Vai, Mitch. Já que o negócio é jabá, né? Pronto. Não, mas eu pensei, é site, né, o nosso assunto, vou indicar o site do meu excelentíssimo, que é ilustrador, olha, só por que não, né? Ilustrador, game designer, meu noivo, né? Ô, Dani, a gente tem que começar a montar uma tabela de preço. Eu acho. Né? Porque o nível de cara de pau tá absurdo. Mas modéstia à parte, um profissional maravilhoso, desenhos riquíssimos em detalhes, vale muito entrar no site, no Instagram, enfim. É Ed Miller, EDH Muller, com 2 L. .com.br ou Ed Miller também no Instagram.
vale a pena. Lindão. Ed, você está devendo uma bolsinha da Bulgari para a gente nesse momento. A gente já combinou isso. Show. Vai, Maicon! Bom, vamos lá. Minha dica é... Falamos de site, vou indicar um site. Boa, mano. Vou indicar um site que eu acompanho muito, porque a gente tem clientes que trabalham com a vibe da sustentabilidade, né? E esse site, ele tem bem esse trabalho. Ele acaba unindo muita informação de várias ações de empresas e ações pelo mundo que envolvem consumidores, envolvem marcas, mas acima de tudo envolvem responsabilidade com a sustentabilidade ecológica, que é o Ciclo Vivo. ciclovivo.com.br. Quem tá afim de ver ações nesse sentido, vai lá. Que nem recentemente mostraram uma ação de uma máquina da Heineken que estava espalhada em algumas lojas de São Paulo, aonde tu devolvia garrafas e tu ganhava crédito para comprar cerveja, né? Então era a Heineken preocupada com a questão do ciclo do produto, né? E assim várias outras ações. Eu vi lá uma outra de uma máquina de laranja que das laranjas, ela espreme a laranja, faz o suco e do resíduo da casca do material, ela faz uma matéria que imprime o copo. Então, 100% da laranja é usado naquele momento, né? Então, vale a pena. Procura, quem tá afim desse tipo de conteúdo, acessa lá. Show! Eu curto bastante decoração, então eu trouxe um canal do YouTube que se chama Life by Luffy. Que o Luffy, ele é um fotógrafo super massa e ele visita a casa de amigos ou pessoas conhecidas e fala sobre as soluções criativas que as pessoas em apartamentos de 30 metros quadrados ou em 150 metros quadrados acharam para suas casas. E é super bacana conhecer o cantinho, a identidade de cada pessoa ali exposta em cada ambiente, no celular. Então, é bem bacana, é Life by Luffy. E assim, a gente finaliza o nosso episódio 7 do Gumpcast. Sobrevivemos. Rápido como um flash, estamos indo. Meu Deus! Ele não para. Amanhã nós vamos aguentar essa piada quanto mais, Amanhã? A gente senta na frente dele, Michael. Cada um com seus problemas. Eu estou honrando o Henrique, que é o nosso homem das piadas ruins. É verdade. Bom, eu te convido a seguir a gente no Twitter, no @Gump e conferir nosso site no gump.com.br. Tá aí uma boa, nós podíamos fazer um programa de piadas ruins, meu Deus do céu. Se o objetivo é perder a audiência, eu acho que vai Menos dar downloads, certo. menos Vai dar downloads. certo. Inclusive, o nosso site foi renovado este ano e está maravilhoso, não é? E tá entrando cases novos, hein? Cases atrás de Cases cases. novos. É isso aí. E eu te lembro que você pode nos seguir no Spotify, no iTunes e agregadores. Tem muitos lugares pra você ouvir a gente, tá? E então, segue lá e dá aquela boa avaliada. Eu sou Matheus Martins e no elenco está Eduardo Brown, Goodbye, people. Daniel Rosdreyer, Até mais, jovens. Maicon Dias, Falou, galerinha. Até mais. Mitch Brogni Tchau, gente. e Roger Ochoa. Rápido como um flash, tchau. Tchau, valeu, tchau, até mais. Termina, Termina, foi. Tchau.